A nossa meta era atingir isso em 2 anos. Cara, agora com o Alex a gente vai atingir em 1 ano. Então essas sociedades, elas têm que ser estratégicas para a gente atingir um objetivo maior. Um lance que eu acho que a gente fez o caminho correto, né? Se fizesse hoje, a gente faria de novo, da mesma forma. É a primeira coisa olhar para as pessoas. Teve um comitê de gestão, que aí o Denner começou a bater um pouquinho mais sobre M&A. Eu cheguei a comentar algo, o Bilinski estava enlouquecido no chat. Quem quiser M&A, fala comigo. Quem quiser M&A, manda direct. E aí o Alex pegou e mandou uma mensagem também. E aí eu falei, Alex, tô por ti, né? Porque a gente já tinha conversado um tempo atrás, não deu andamento. E aí, dessa vez, aí, a gente começou a amadurecer um pouquinho mais a ideia, né? Ele veio com um plano lá de fazer M&A com umas 10 unidades, né? E eu, Alex, acho que não. 10 unidades não vai falar, é muito cacique para pouco índio, né? Não vai ter tanta função para todo mundo. Então a gente levantou, meio que montamos algum modelo ali sobre o equity para cada uma dessas unidades, né? Levantei bastante dados, né? Faturamento, crescimento, retenção, enfim, todos os nossos big numbers. Né? Eu fui falando com algumas e tudo mais, conseguindo entender. Né? Esse tempo demorou um pouco mais, né? Realmente para entender o que fazia mais sentido. E aí até que eu cheguei nos guris, no Fabian e no Vini, né? Então foi um ponto legal da gente se conhecer. E eu e o Vini, como a gente já estava crescendo, se eu não me engano, 20 a 30% ao mês, né? Cara, a gente já passou o Alex, era certo, era só questão de tempo. Pensou, cara, unir ao Alex vai ser bem interessante, porque é uma pessoa que já está há mais tempo na unidade. Essa pessoa, ela começou com o Denner quando começou a parte de franquias, então ele tem muito relacionamento com o Denner, e a gente sabia também que era só questão de tempo o Alex ser equity, né? Era um detalhe. Cara, primeiramente os desafios, tá? Um lance que eu acho que a gente fez um caminho correto, né? Se fizesse hoje, a gente faria de novo, da mesma forma. É a primeira coisa olhar para as pessoas. Cara, como é que as pessoas vão reagir, como é que elas vão se sentir, né? O Fabian e o Vini, a maioria que já conhecia, né? Então não foi muito difícil vender. Isso aí foi uma coisa bem boa, tá? As outras, assim, que se a gente for fazer, seria com unidades menores, então menos pessoas também não seria tanto problema, tá? Então isso é um ponto bem que a gente focou. E fazer um one-on-one com todo o time do Pereto. Fui conhecer todos, bem a fundo mesmo, entender cada cliente também, e eu entrei já com a missão de, cara, a gente tem que ter um segundo squad, porque o David ele vai enlouquecer, ele não tem mais tempo, ele estava, acho que com 40 clientes na época e esses 9 analistas. Deixar bem claro no início, me lembro que a gente veio, os guris subiram pra cá, a gente fez uma reunião aqui já deixando bem claro mais ou menos qual que eram nossos objetivos, né, já deixar bem claro um contrato societário, né, o que a gente acredita, o que não acredita, antes do todo o papo, né, geralmente o pessoal quer deixar esses assuntos que são meio ruins mais pra trás. Imagina se agora que a gente já tá com a equipe toda integrada, a gente for sentar nós três e ver, o que cada um acredita. Lá no começo, né? Os assuntos que são mais ruins, mais complicados, a gente deixou lá pro início. Tanto que agora, enfim, em 30 dias a gente já fez muita coisa. Agora a gente tá finalizando algumas coisas mais contratuais e tudo mais, porque a gente deu prioridade sempre à pessoa, sempre à equipe aqui. Cara, tem que ter um sócio, porque tu não vai conseguir crescer sozinho, é impossível. Eu falo e bato muito que a unidade Dias e Zamperon, ela só bateu 1 milhão de MRR em 10 meses, porque era uma dupla. Porque era eu e o Vinícius. Só por isso que a gente conseguiu atingir. Se eu estivesse sozinho, eu não ia chegar. Se o Vini estivesse sozinho, ele também não iria chegar. Talvez a gente chegaria, mas daqui a 2 anos. Então, em dupla, a gente encurta o processo. E agora com o Alex, a gente vai encurtar mais ainda o nosso período de atingir 1 milhão de MRR. Então, esse é um lance bem legal, que a gente tem mais pessoas olhando, mais executivos agora em cada área, né? A gente tá bem cada vez mais. Ainda hoje, meio que todo mundo tem a visão de dono, então muita coisa todo mundo resolve, digamos assim. Mas cada vez a gente tá mais realmente construindo qual que é o caminho de cada um, né? O que é cada um. E não adianta eu botar o Fabiano tá tocando a operação e eu lá querer dar pitaco, dizendo, não, Fabiano, tem que fazer assim. A nossa meta era atingir isso em 2 anos. Cara, agora com o Alex a gente vai atingir em 1 ano. Então essas sociedades, elas têm que ser estratégicas para a gente atingir um objetivo maior. Então isso é importante também, conhecer a pessoa. Até por isso,
que o nosso M&A ele foi muito rápido, né? Tipo, a gente não olhou financeiros de ninguém, não bateu muito a questão de capex, foi muito assim no feeling, sabe? A gente conversou, viu que esse cara realmente é tudo aquilo que a gente já imaginava, faz total sentido ter sociedade com ele, e a gente seguiu. Por que eu acho que é bom a gente ter feito essa fusão? Cara, eu olho pro lado e eu vejo pessoas que estão trabalhando tanto quanto eu. Né? Eu me sinto um pouco, a gente sente uma segurança um pouco maior, né? Tu já veio de uma sociedade. Os guris, eles já começaram em uma dupla, eu comecei sozinho, né? Então tive algumas dores assim que todo o problema era comigo, né? Eu não tinha com quem dividir, eu não tinha alguém para olhar pro lado, cara, tem alguém, como a gente sempre fala, a gente tá numa guerra. Eu tô aqui atirando karma na minha mão, eu tenho que olhar pro lado, o cara tem que estar karma na mão. Se ele tá amarrando o coturno, cara, a gente vai morrer. Não adianta matar um que a gente vai morrer.